palavra de hoje, ela tem como tema o poder da decisão. Então, hoje eu quero falar sobre o poder da decisão. Essa semana, pastor, no nosso culto de primícias, os irmãos guerreiros do culto das primícias, dão glória a Deus aos irmãos que estiveram aí. Mas foi uma bênção o culto das primícias. E cada dia teve uma palavra muito abençoada. E o primeiro dia da palavra foi o pastor Venilson. E ele trouxe uma palavra tão poderosa. Ele pregou sobre escolhendo a melhor parte. Irmãos, e foi algo assim tão interessante, tão gostoso de escutar. Por quê? Porque quando você escolhe a melhor parte, você está tomando uma decisão na sua vida. E eu preciso falar algo para você, irmãos. Escolher a melhor parte, irmãos, ela vem de uma decisão. E quando eu decidi, perguntando para Deus, o que eu vou pregar esse domingo? A primeira palavra que veio, pastor Gilson, foi o poder da decisão. Sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você, que tem um estudo que fala, que algumas universidades elas fizeram, que nós seres humanos, por dia, nós tomamos 35 mil decisões. Você já parou para pensar nisso? Todo momento você está tomando uma decisão na sua vida. Todo momento. Não é verdade? É o momento que você acorda. É o momento que você decide sair da sua cama. É uma decisão. Não é verdade? E agora, não tem aquele momento que você quer dormir mais um pouco? Não é gostoso, irmãos? Não é gostoso aquele momento assim que... Irmãos, eu falo para vocês, eu tenho um probleminha com o alarme, irmãos. Quando o alarme toca, irmãos, que eu vejo que está escuro, irmão, me dá uma tristeza dentro de mim. Eu falei, é isso mesmo, é a hora de acordar. Que vamos falar a verdade, irmãos. É gostoso estar na nossa cama, não é verdade? Principalmente esses dias que está chovendo bastante. Então, todo momento, você está tomando uma decisão. Você vai decidir se você vai tomar um café da manhã ou não. Você vai decidir se você vai escovar o seu dente ou não. Tudo que você está fazendo é uma decisão. Você passa o dia inteiro tomando decisões. Só que decisões, irmãos, é uma situação, é algo muito importante na vida do ser humano. Por quê, irmãos? Porque decisões, ela pode mudar uma história. Decisões, ela pode mudar situações. Eu quero falar algo para você que a sua história, ela é um relato de uma decisão. Você hoje está aqui nos Estados Unidos, por quê? Porque você, o quê? Tomou uma decisão. Olha só para você ver, irmãos, o poder de uma decisão. Se o teu filho, os nossos filhos estão aqui nesse país, por quê? Porque os pais, o que eles fizeram? Eles tomaram o quê? Uma decisão. Irmãos, decisão são coisas importantes. São coisas importantíssimas na vida de um ser humano, na vida de uma nação. Até para você escolher um presidente, você precisa tomar uma decisão em quem que você vai votar. Só que você precisa entender que toda decisão, ela é acompanhada do quê? De consequências. Toda decisão que você toma na sua vida tem consequências, ou para o bem, ou para o mal. Irmãos, você pode ver que existem nações que hoje, infelizmente, elas estão destruídas por conta do quê? Decisões. Decisões erradas, talvez decisões de líderes que, infelizmente, estão destruindo uma nação. Eu pude ver essa semana o que está acontecendo na Venezuela. Que tristeza, que barbaridade. Por quê? Por conta de escolhas erradas, de líderes que estão tomando decisões erradas. A vida do cristão, ela é baseada também em decisões. Sabe, irmãos, você decide quando você vem para o culto.
Sabe? Igual a minha esposa estava falando aqui sobre amanhã, vai ter a questão da capacitação Kids. É uma decisão. Os pais, eles vão decidir se eles querem fazer parte disso ou não. Tudo é uma decisão. Sabe, irmãos, quando você traz os seus filhos para a igreja, o que você está fazendo? Você tomou o quê? Uma decisão. E toda decisão, ela é acompanhada de escolha. Sabe, eu vejo aqui o Bruno, né, o nosso pastor de jovens, falando sobre a importância, sabe, do adolescente, do filho estar envolvido na vida da igreja. Só que isso é uma decisão. Sabe, uma decisão que pode o quê? Pode mudar a história do seu filho. Sabe, irmãos, o envolvimento do seu filho, irmão, na vida da igreja, sabe, é uma decisão onde o pai, ele pode apoiar ou não. Você já parou para pensar que tudo na nossa vida é uma decisão? Tudo na nossa vida é uma decisão, irmãos. A gente tem o poder da escolha. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Nós temos o poder da escolha. Nós temos o poder da decisão. Sabe, conta-se uma história que o rei Salomão, ele foi testado. Não está na Bíblia, tá, irmãos? É só uma história. Que, como ele era um homem muito sábio, e as pessoas, elas queriam, então, ver se eles faziam uma pegadinha com o rei Salomão. Aí chegaram aquelas pessoas da época, aquelas pessoas inteligentes, e trouxeram 2 passarinhos. E chegaram para o rei Salomão e falaram: Rei, nós queremos testar a sua sabedoria. Aqui na minha mão existe 2 passarinhos, e ele diante da multidão. Um está vivo e o outro está morto. Só que qual era o intuito da pessoa? Se ele escolhesse essa mão, que o passarinho estivesse vivo, na verdade os 2 estavam vivos, a pessoa simplesmente ia o quê? Apertar o passarinho para ele morrer. Para eles tentarem pegar Salomão, né? Em toda a sua sabedoria. Aí Salomão olhou para ele, perguntaram para ele, qual que é o passarinho que está vivo ou morto? Aí Salomão respondeu, a decisão está nas suas mãos. Para você ver, irmãos, as decisões nossas, estamos em nós. Você decidiu, um dia, você decidiu entregar sua vida para Cristo. Um dia, você decidiu aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. Para você ver o poder que existe, as decisões, é algo muito poderoso, irmãos. Você não tem ideia, sabe, a importância da decisão. E hoje eu quero falar sobre alguns pontos. Hoje eu quero falar sobre 4 pontos. Mas vou ver se consigo pelo menos fazer 3, os 4, né? Mas eu quero falar sobre 3 pontos, ou 4 pontos importantes sobre o poder da decisão. E o primeiro ponto, quero que você abra ali a Bíblia em Provérbios 19, 21. E você repete assim comigo. Primeiro ponto, faça a escolha correta. Repete assim comigo, faça a escolha correta. Olha só o que a palavra de Deus fala em Provérbios, irmãos, 19, 21. Vamos lá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Em outra versão, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Eu preciso falar algo para vocês, irmãos. Nós, homens, fazemos muitos planos, não é verdade? Irmãos, nós fazemos muitos planos. E é muito bom fazer planos. É muito bom, né? É gostoso você colocar na mão de Deus, irmãos, sabe? Falar para Deus, Deus, eu tenho planos. Uns têm planos de talvez voltar para o Brasil daqui 5 anos. Irmãos, eu conheci muitas pessoas que vieram para esse país e falavam, não, meu plano aqui é juntar um dinheiro, ficar 2 anos, ir embora.
Muitas pessoas têm planos, outros têm planos de estudar inglês, sabe? Outros têm muitos planos, mas o que a palavra de Deus fala a respeito disso? O que a palavra de Deus fala? Lá em Provérbios, a palavra de Deus começa dizendo, né, que a palavra de Deus começa dizendo que muitos são os planos no coração do homem. Mas você sabe qual que é o mais interessante, irmãos? É a continuação desse versículo. Que a palavra de Deus fala aqui, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E eu pergunto para você, irmãos, você já contou para Deus os seus planos? Você está disposto a viver os planos de Deus na sua vida? E você sabe, irmãos, que isso é uma dificuldade que todo cristão tem, Francisco? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, da nossa maneira, é muito mais fácil. Porque nós, seres humanos, nós queremos ter o controle de tudo. Não é verdade? Nós queremos ter o controle de tudo, irmãos. Por quê? Porque você, quando tem controle de tudo, você quer controlar o seu eu, você quer ter o controle do seu ego, você quer ter o controle de toda a situação. Agora, quando você entrega na mão de Deus, fala, Deus, cumpra o teu propósito na minha vida. Sabe o que quer, irmãos? É que Deus, Ele conhece lá na frente. Você sabe que você deixar Deus, sabe, cumprir o propósito dEle na sua vida, às vezes você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Às vezes você vai ter que abrir mão do seu próprio orgulho. Infelizmente, muitas pessoas elas não estão vivendo o propósito de Deus por conta do orgulho. Infelizmente, muitas pessoas elas não estão experimentando o propósito de Deus por conta do seu ego. Infelizmente, muitas pessoas elas não conseguem experimentar do melhor vinho por conta do orgulho, por conta do ego, por conta do seu eu. Eu penso assim. Eu sou assim. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas elas não conseguem experimentar o melhor de Deus no seu casamento por conta, sabe, por não estar disposto, sabe, a se quebrantar. Infelizmente, muitas pessoas elas não conseguem experimentar o melhor de Deus por falta de um perdão. Você já parou para perguntar para Deus? Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Sabe, irmãos, talvez é muito triste, talvez nós pensarmos que o nosso propósito é simplesmente viver, trabalhar, e sei lá, daqui a pouco, né, trabalhou tanto, morreu e ficou por isso. Irmão, deve ser muito triste o ser humano sem propósito. Sabe, irmão, nós temos que fazer da nossa vida um propósito. Irmãos, é muito lindo, sabe? Deixa eu falar algo para vocês. Eu quero testemunhar isso aqui, irmãos. Irmãos, esses dias atrás, eu vim aqui no culto, irmãos, do Enjoy. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Worship Night, irmãos, na segunda-feira. Eu vim aqui, irmãos, eu quero falar para vocês. Esses jovens, o que Deus está fazendo no meio deles, no meio dessa liderança, eles estão de parabéns. Eu quero uma salva de palmas para eles, irmãos. É para glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque eles decidiram sair da zona de conforto. Eles decidiram, irmãos, que eles querem ir mais profundo, eles querem mais de Deus. E você sabe, irmãos, que toda escolha, ela tem uma consequência. E quando eu cheguei aqui segunda-feira, irmãos, segunda-feira passada, Bruno, retrasado, irmãos, que unção. Era para acabar 9 horas, acabou 10 horas da noite. Por quê? Porque os jovens estavam com sede. Eles queriam mais da presença de Deus. Eles queriam mais da glória. Sabe, o que é isso, irmãos? Uma decisão. Os jovens, adolescentes, eles decidiram que eles não querem viver o mais ou menos. Eles querem o melhor, eles querem viver o propósito de Deus. Só que para isso precisa ter uma escolha. E toda escolha precisa ter uma decisão. Sabe? E qual que é essa decisão? Às vezes, você tem que sair da sua zona de conforto. Sabe, irmão, às vezes nós estamos na nossa zona de conforto. Está muito bem. Sabe, está legal.
estou trabalhando, estou ganhando meu dinheirinho e fica por conta disso. Deixa eu te falar, irmãos. Sabe, você foi criado para um propósito. Não aceite as mentiras do diabo. Não aceite o inimigo simplesmente falar que a tua vida é simplesmente isso e pronto, acabou. Não, irmão, você foi chamado para fazer história. Você foi chamado, sabe, irmãos, para cumprir um propósito. É maravilhoso. É maravilhoso saber que nós temos jovens que estão indo pregar o evangelho. Irmãos, nossos jovens estão indo nas ruas, irmãos. Eles fazem o treasure hunt, né, Bruno? Sabe, isso é poderoso. Por quê? Escolha. Escolha. Toda escolha, irmãos, sabe, ela tem as suas consequências. E você sabe o que está acontecendo agora? Os jovens estão vivendo um tempo muito gostoso. Eu falo, irmãos, pela vida do meu filho. Eu tenho um filho adolescente na minha casa. Sabe, de 15 anos, eu como pai, eu decidi que tudo que é programação que tiver desses jovens, eu vou apoiar o meu filho. Porque eu preciso tomar uma decisão. Eu quero que o meu filho se envolva. Sabe, eu vou investir. Não, irmãos, e às vezes, eu sei que não é barato, irmãos, mas tudo tem seu jeito. Os irmãos estão aqui, eles estão fazendo, eles vendem para levantar dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Sabe, entenda, irmãos, entenda a importância. Eu quero falar agora para você, pais. Pais que estão aqui me escutando. Você tem que entender, irmãos, a importância de você investir na vida dos seus filhos. Sabe, a importância de quando você trazer os seus filhos aqui para o culto dos kids. Sabe, é uma decisão. Irmãos, não fique em casa. Não fique em casa porque você está cansado. Não fique em casa, o seu filho precisa ser ministrado. Por quê? Porque um dia, sabe, um dia isso vai ser cobrado. Um dia é na escola. Sabe, eu preciso te falar algo para você, irmãos. A importância das decisões. Amém? Amém? Irmãos, segundo ponto, aqui muito importante, que você precisa entender quem quer viver o propósito de Deus. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta para você. Sabe, você está preparado para abrir mão da sua própria vontade? E aqui eu vou te falar, irmãos, aqui é difícil. Irmãos, eu sair da zona de conforto é difícil, Francisco. É difícil. Irmãos, entregar o controle do avião para Deus é difícil. Nós queremos ter o controle de tudo. Sabe? Mas eu preciso dizer algo para você. A vontade de Deus, ela é perfeita nas nossas vidas. Só que, muitas vezes, Giovana, a vontade de Deus, às vezes, mexe com a gente. Sabe, irmãos, às vezes, quando a gente fala, Deus, eu quero a sua vontade. E quando as portas se fechar? Eu preciso dizer algo para você, irmãos. Não existe porta fechada para filho. Existe porta escancarada. Quando Deus ele fecha uma porta, é porque às vezes Deus está te livrando de algo. E às vezes a gente não consegue entender. Irmão, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de eu insistir em algo que não era para ser. Não era para ser. Por exemplo, eu lembro uma vez, pastor Gilson, que eu comprei uma caminhonete. E eu escutei no meu coração Deus falando, não compra. Pastor Darivan, Deus falou no meu coração, não compra. Não compra essa caminhonete. E o que aconteceu? E algo veio no meu coração. A primeira coisa que o inimigo lhe lança no seu ouvidinho, né? É coisa da alma, vai e compra. Eu não quis entregar na mão de Deus. Não entreguei o controle na mão de Deus. Eu fiz a minha própria escolha. Não orei, comprei a caminhonete. Uma semana depois, acabou o motor fundiu, tudo acabou, transmissão, tudo arrebentou. E eu perdi o dinheiro. Que triste, né? Perdi, acho que mais de $5.000 que eu tinha dado de entrada. Acabou tudo, estragou tudo, arrebentou tudo. Por quê? Por conta de uma escolha errada. Eu tive a oportunidade de escutar o Espírito. Sabe, irmão, nós precisamos entregar a nossa vida. Em tudo que você vai fazer. Em todas as escolhas. Deixa Deus fazer parte da sua escolha.
Sabe? Em todas as decisões, tudo que você for tomar é importante. Sabe? Até é importante você saber se... tem muitas pessoas que falam, volto ou não volto para o Brasil. Deixa Deus escolher por você. Sabe? Compra ou não compra um carro. Deixa Deus escolher por você. Tudo, irmãos, tudo é muito importante. Até a escolha de um cônjuge. Deixa Deus escolher por você. Sabe? Eu quero falar aqui, irmãos, até tudo é uma escolha. Sabe? Por quê? Porque Deus, Ele sabe o que é o melhor. Sabe, irmãos, Deus, Ele sabe o que você precisa. Deus, Ele sabe as suas necessidades. Ele conhece a sua história. Amém? Amém. Vamos lá, vamos para o segundo ponto. Avançando aqui. Sabe? Segundo ponto. Está lá em Provérbios 24:12. Não fuja das suas responsabilidades. Vamos lá, o que a palavra de Deus fala lá em Provérbios 24:12? Não fuja da responsabilidade, dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não transfira as suas responsabilidades para outras pessoas. Sabe, tem responsabilidade, irmãos, que ela é sua, ela é totalmente sua. Sabe, podemos escutar conselhos, sim, a palavra de Deus fala lá em Provérbios. Sabe, a palavra de Deus fala a importância de você receber um bom conselho. Sabe, lá em Provérbios 11:14, sabe, a palavra de Deus fala que na multidão de conselheiros há segurança. É importante você, sim, receber um conselho do seu líder, do seu pastor. Mas é importante também você entender que você, como cristão, você precisa ser guiado pelo Espírito. Então, irmãos, sabe qual que é o problema? O problema é que muitos cristãos, eles querem simplesmente se tornar dependente de simplesmente líderes e pastores, para que nós possamos escolher, fazer as escolhas por eles. Deixa eu te falar algo para você, irmãos. Você precisa, sabe, buscar a Deus. Essa responsabilidade, ela é sua. Sabe, você precisa aprender, sabe, a escutar a voz do Espírito. Sabe, não pensa que é simplesmente essa responsabilidade somente dos pastores e líderes. Sabe, irmãos, é importante, você vai escutar bons conselhos, mas o que Deus mais quer para a sua vida é que você tenha intimidade. Sabe, a coisa mais importante, irmãos, não tem coisa mais gostosa, é você simplesmente tomar uma decisão e poder falar, Deus falou comigo. Sabe, isso é maravilhoso. Irmãos, o crente que ele é guiado pelo Espírito, deixa eu te falar, ele experimenta do melhor. O crente que ele é guiado pelo Espírito, irmãos, as suas decisões, sabe, elas não são simplesmente baseadas em almas e emoções, elas são baseadas, sabe, naquilo que Deus tem para você, porque você escutou a voz do Espírito. Sabe, irmãos, nós precisamos ter experiência. Sabe, nós precisamos ter experiência com Deus. Sabe, eu quero falar para você, não delegue responsabilidade para os outros, que a responsabilidade ela é sua. Sabe, irmãos, tem responsabilidade, decisões que você tem que tomar. Ninguém sabe, irmão, ninguém vai simplesmente pegar você pela mãozinha e falar, vamos orar, vamos não. Tem coisas que é você. Sabe, se quer experimentar do melhor de Deus, tem intimidade com Deus. Nós como igreja, nós decidimos dar um passo mais. Nós estamos aqui orando às 10 horas, por quê? Nós queremos mais. Nós queremos mais da glória. Nós queremos ver uma igreja onde ela é apaixonada por Cristo. Sabe, irmãos? Então, é importante, sabe, que nós como cristãos, irmãos, nós tenhamos essa experiência. Sabe, que nós possamos ter essa experiência profunda com Deus. Sabe, mas para isso, lembre-se de uma coisa. Todos nós precisamos fazer escolhas, mas você nunca pode esquecer que toda escolha,
ela tem as suas consequências. E nós podemos ver na Bíblia, na palavra, de pessoas, na palavra do Senhor, que tomaram decisões e elas tiveram que arcar com suas consequências. Você pode ver lá em Gênesis que Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido, sabe? E eles, o que eles fizeram? Eles tiveram uma escolha. E o que eles fizeram? Tomaram uma decisão. E essa decisão teve a maior consequência da história, que todos já sabem. Os filhos de Israel adoraram um bezerro de ouro após a saída do Egito. E o que aconteceu? Infelizmente, a presença do Senhor saiu sobre eles. E eles tiveram muitas derrotas. Outra pessoa que teve, sabe, outra pessoa que teve consequências foi Sansão. O que Sansão fez? Ele revelou o quê? O seu segredo a Dalila. E por conta disso, tudo isso foi o quê? O poder de uma decisão. Outra pessoa que infelizmente tomou uma decisão errada foi quem? Saul. O que Saul fez? Ele ofereceu sacrifício sem esperar pelo profeta. O que aconteceu? Terminou os seus dias quando ele se jogou no fio da espada, morto, por conta de uma desobediência. Outra pessoa que tomou uma decisão foi Judas. Só que sabe qual que é o interessante da história de Judas, Francisco? Sabe, irmãos, você sabe qual que foi a diferença do pecado entre Judas e Pedro? Sabe que não teve diferença nenhuma, né? Os dois traíram a Jesus. De pecado, os dois cometeram. Um traiu Jesus, né, com 30 moedas e com um beijo, e o outro traiu Jesus o quê? Negando. Só que aqui, irmãos, aqui é onde vem o poder da escolha. Os dois, eles decidiram, eles erraram. Mas a palavra de Deus fala que o cair é do homem. Não, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E é o seguinte, aqui foi a diferença dos dois. Foi um poder de uma decisão. A palavra de Deus fala que Judas, ele foi movido por remorso, ele foi para uma árvore que se enforcou. Agora Pedro, ele se arrependeu. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmão. Às vezes, você está aqui e talvez você tenha passado por momentos difíceis. Talvez você está passando por situações, talvez você é fruto de decisões erradas que você cometeu no passado. Talvez você está aqui essa manhã e você talvez está passando por consequências de coisas que aconteceram e o diabo, ele fica te acusando até hoje, dando o dedo na sua cara. Talvez você está aqui essa manhã e talvez coisas que aconteceram no seu passado e talvez você hoje fica pensando, será que eu estou sofrendo por essas consequências? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem o poder da decisão de se levantar e dizer e declarar: maior é o que está em mim daquilo que está no mundo. Sabe? Pedro, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ele se levantou. Ele se arrependeu. Eu quero te contar algo, irmãos. A sua história não acabou. Eu não sei como é que você entrou aqui essa manhã. Talvez você está aqui essa manhã e talvez você está vivendo debaixo de julgo. Talvez você está vivendo aqui debaixo de acusação de coisas que aconteceram no teu passado. Você tem uma decisão também para tomar. Você tem essa decisão de tomar. Será que eu vou viver debaixo desse julgo para o resto da minha vida? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O seu passado acabou. Deus, ele tem uma nova história para você. Sabe? Não deixe o diabo simplesmente, sabe, levar você a viver debaixo desse jugo. Você é filho. Você tem a decisão de escolher se você é filho ou não. Essa é a sua identidade. Independente de você decidir o que você quer viver, você sempre será filho, porque você fez a sua escolha. O Pai te ama. Agora,
A questão de você querer decidir, se você quer experimentar disso, ela é sua. Sabe? A decisão, ela é sua. Você vê que esses homens, eles falharam por conta de uma decisão. Toda decisão, ela tem poder. Ela tem poder para destruir ou ela tem poder para dar vida. Sabe? Toda decisão, irmãos, toda decisão, sabe? Ela tem poder. Ela tem poder de você simplesmente falar, eu dou um basta. Ela tem a decisão de chegar e falar assim, não, chega, eu não quero sofrer mais. Você tem a decisão de dizer, eu quero ter o melhor casamento da minha vida. Você tem a decisão de dizer, chega, o meu lar agora, sabe, é um lar que é simplesmente entregue na mão de Deus. Você tem a decisão de dizer, agora a minha vida está entregue na mão de Deus. Você tem decisão. Eu vou te contar um testemunho, quando nós estivemos no Legendário passado, teve um testemunho, que eu acho que foi, o pastor Gilson deve lembrar disso, um dos testemunhos mais impactante de um homem que ele estava no Legendário. E ali ele tomou uma decisão de se perdoar, porque ele estava vivendo um tormento na vida dele. Ele perdeu um filhinho, era acho que 2 anos. 2 anos. E ele estava no telefone. E simplesmente, no momento de distração, o filho caiu na piscina e a criança se afogou. Só que não é só por aí. Ele contando que... Só que isso aqui foi mais forte, foi conosco lá, né, pastor Gilson? Ele contando que teve momentos que quando ele colocava o seu filhinho de 2 anos no carro, e o menino, ele começava a berrar, ele não queria ficar na cadeirinha, é normal, os meus 3 filhos odeiam cadeirinhas, sempre odiaram, nunca gostaram de cadeirinha, e uma vez ele gritou e falou assim, eu não aguento mais essa criança, eu não aguento mais. E ele lembra que quando ele perdeu o filho, e quando ele entrou no carro, aí o diabo veio e lembrou ele, tá vendo? Não se preocupa mais. Ele não está mais aqui para te perturbar. Irmãos, aquele homem, eu acho que o Legendário, ele foi porque talvez ele só queria a morte. Acho que uma situação daquele homem ali, ele foi para tentar... Foi ali e ele decidiu que ele se perdoar. Ele não precisava carregar aquele peso. Sabe? Porque ele decidiu que o diabo não tinha mais poder de falar na mente dele. E esse foi um testemunho muito forte que foi contado, que ali ele foi liberto disso. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos carregando muitas coisas desnecessárias na nossa vida. Às vezes você está carregando um peso que não era para você estar carregando. Coisas, marcas do passado. Talvez hoje você é o reflexo de decisões mal tomadas do passado. Talvez o seu casamento hoje é reflexo de coisas que aconteceram. Talvez a sua vida financeira, tudo talvez que você esteja passando. Coisas que aconteceram que talvez impede você de ser talvez uma pessoa melhor. Talvez situações que aconteceram na sua vida, na sua juventude, sabe, que às vezes você sente que o inimigo ele vive te acusando. Mas eu preciso dizer algo para você. Deus, o Pai, Ele quer falar algo para você, filho. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de você dar um basta. O Pai está dizendo, hoje é o dia de você escolher o perdão. Hoje é o dia de você escolher, sabe, dar um basta naquelas vozes que talvez te perseguem. Sabe, irmãos, e tudo é uma escolha. E eu preciso falar para você, como o pastor Venilson, ele pregou quinta-feira, escolha a melhor parte. Sabe, irmãos, toda decisão, ela tem uma consequência. Toda decisão, ela é acompanhada de escolha.
Você pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. É uma decisão sua, é uma escolha sua. Você pode ir embora daqui como se essa palavra talvez fosse mais um domingo para você, fosse mais uma palavra para você e pronto, acabou. E vou continuar vivendo a minha vida que é mais ou menos. É aquilo mesmo, está de boa, frequento uma cela durante a semana, bati meu cartão, dominguinho aqui estou de volta. Ou você pode sair daqui dizendo, eu vou dar um basta. Eu quero ser um cristão melhor. Eu quero experimentar de uma glória maior. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero, eu quero que minha casa, ela tenha mais, eu quero que o meu lar, tenha mais intimidade. Eu quero um casamento melhor para mim. Eu quero mudar de hábitos, quero mudar de atitudes. Eu quero começar a orar com a minha esposa, eu quero orar com os meus filhos. Talvez hoje você tenha essa oportunidade. Sabe, irmãos? Porque, irmãos, a gente nunca sabe o dia do amanhã. A nossa vida, os dias já estão contados. Da mesma maneira que nós estamos aqui, talvez amanhã Deus possa nos levar. Você tem a decisão de deixar um legado. Sabe, irmãos, e o maior legado que você pode deixar é você saber que você entregou o controle da sua vida para Deus. E deixar Deus mudar a sua história. Sabe, irmãos, você tem a oportunidade hoje de sair da condição de mais ou menos. Hoje você tem a decisão de você lutar contra o seu próprio orgulho, contra o seu próprio ego. Hoje você tem a decisão de fazer a diferença. De ser um melhor pai, de ser uma melhor mãe, de ser um melhor esposo, de ser uma melhor esposa, de ser um melhor filho. Tudo isso são decisões que nós fazemos. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. São decisões que você tem que tomar. São decisões que você precisa tomar. Você precisa entender qual é o nível que você quer estar. Irmãos, não deixe o diabo torturar a sua mente. Saia daqui. Saia daqui. Que essa palavra, ela possa te confrontar, mas para um lado bom. Você não precisa viver uma vida, simplesmente sofrendo por consequências de decisões mal tomadas. Faça a escolha correta. Escolha a melhor parte. Nós somos uma igreja de relacionamento. Somos uma igreja apaixonada por Cristo. Somos uma igreja em célula. Somos uma igreja que nós estamos aqui para o que der e vier. Nós somos uma igreja que nós amamos vidas. Mas tem momentos que você precisa dar um próximo passo na sua vida. Sair, às vezes, muitas pessoas, às vezes elas ficam o resto da vida em condição de vítima. Saia da condição de vítima. Chega. Tem horas que nós precisamos amadurecer. Tem horas que nós precisamos acordar. E eu vou te falar, irmãos, amadurecer dói. Eu já não posso tratar o meu filho, Daniel, que é adolescente, como eu trato o Benjamin. O menino já tem 15 anos de idade. Esses dias ele fica bravo comigo quando eu mando o recado. Ele estava lá na conferência, Bruno. Aí eu ficava mandando mensagem para ele. Quem que é o bebê do papai? Hã? Ele gostou? Mostrou? Aí eu fico fazendo pegadinha, irmão. Mas eu sei que
Só para pegar no pé dele, tá, irmãos? Porque ele já tá viajando sozinho, né? Dói no coração, irmão. A gente fica com o coração, né? Aí a gente fica lá. Ele tem o Life 360, eu fico lá vendo onde é que ele tá, né? Mas ele cresceu. Ele avançou. Ele é um menino de 15 anos. Nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer. E a maturidade, ela nos tira da nossa zona de conforto, para que nós possamos experimentar do melhor de Deus. Palavra simples, mas eu quero que você pegue essa palavra, guarda com você. Vamos ficar em pé? Amém? Enquanto o louvor vai ministrar aqui uma canção, os irmãos puderem apagar a luz. Eu não vou ter apelo, irmão. Sabe por quê? Porque isso aqui é para a igreja toda. Você hoje no seu secreto, você vai falar para Deus. Hoje no seu secreto, você vai falar para Jesus: Deus, qual que é? O que é que eu preciso para avançar? Eu quero dar um basta em decisões erradas. Sabe, hoje é o seu momento de você entregar teu coração, o controle da sua vida para Deus. Talvez até esse exato momento você fez decisões suas. Você sempre quis ter o controle da situação. É difícil amadurecer. Mas é importante você entender que o propósito de Deus para nós é muito melhor do que as nossas próprias escolhas. Enquanto o louvor estiver cantando, você tem essa decisão. Você tem essa decisão de, como eu falei, você pode sair daqui de qualquer maneira, ou você pode sair daqui levando uma grande experiência, Deus ministrando sobre o seu coração, amém? Vamos cantar esse louvor e nós vamos orar, você e o Pai. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo.
Aleluia. A palavra de Deus fala lá em João 7,17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Irmãos, como foi pregado hoje, nossa vida ela é uma decisão. Talvez você está aqui essa manhã. Talvez você nunca teve essa experiência de entregar a sua vida para Jesus. Talvez você está aqui essa manhã. Talvez você frequentou igrejas por muitos anos, mas você nunca confessou Jesus como seu único Salvador. Lembre que a nossa vida ela é feita de escolhas. E hoje você tem essa oportunidade de confessar Jesus Cristo como teu único Salvador. Sabe, irmãos, a minha escolha eu já fiz. E hoje eu quero saber. E lembre, irmãos, que decisões como essa, você não sabe o teu dia do amanhã. São oportunidades que Deus nos dá. E talvez você está aqui essa manhã e você nunca confessou. Eu quero saber se tem alguém aqui que gostaria, que ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus Cristo como o único Salvador. Você tem essa oportunidade essa manhã. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Eu queria que talvez você nunca teve essa experiência. Você tem essa oportunidade hoje de confessar Jesus Cristo como o único Salvador. Alguém aqui quer fazer essa escolha, essa decisão? Eu queria que você levantasse a sua mão. Alguém aqui quer confessar Jesus Cristo? É uma oportunidade que você tem na sua vida. Se você quer, irmãos, lembre-se, a vida é feita de escolha. E aqui, essa escolha, ela pode definir o seu destino. Alguém aqui que nunca confessou Jesus Cristo como seu Salvador, quer fazer isso aqui pela primeira vez? Amém. Então todos aqui já confessaram a Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, quero orar por você. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por cada um dos meus irmãos. Pai, eu quero declarar que hoje decisões estão sendo feitas, escolhas estão sendo feitas. Quero declarar, Pai, que nós decidimos experimentar mais a Tua glória. Decidimos ser melhores homens, melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos, melhores administradores da nossa casa, melhores pais. Pai, que nós possamos tomar decisões da nossa vida, Pai, mas sendo guiado pelo Teu Espírito. Queremos experimentar da Tua vontade, que ela possa prevalecer nas nossas vidas. Eu oro por cada um dos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Salva de palma para o Senhor. Glória a Deus. Um domingo abençoado para cada um de vocês. Glória a Deus.
Irmãos, o geladinho, tá? Não esquece de comprar o geladinho.